Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavan Badarayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviyan Karavavahai Tejasvinavaditamastu Vishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então beleza, Luigi, seja bem-vindo. Gente, está quase acabando a Upanishad. Começa a ficar apegado. Uma Upanishad tão incrível essa. Qual será a próxima? Sempre assim. O que vem pela frente? A Glória, sempre que ela vai fazer um retiro, um curso, quando ela vinha aqui para Mariscal, vinha aqui para Itajaí também, e também na Semana de Vedanta, ela demora pra caramba para definir o texto, né? A gente às vezes não fica sabendo, até poucos dias antes, texto a ser definido, o que deixa os estudantes sempre um pouco ansiosos, curiosos, né? O que vai ser falado. Mas o assunto é sempre o mesmo em Vedanta. O assunto é o mesmo, não tem... agora vai vir um texto que vai falar outra coisa, uma parte que eu nunca tinha escutado. Uma coisa totalmente nova que eu nunca ouvi. Não vai ter. Se você escutar um texto de Vedanta, ali naquele texto vai ter tudo. E daí o outro texto que você escutar vai repetir, de um jeito diferente, mas vai repetir. Então, qual vai ser o próximo texto? Não importa. O conhecimento do eu é o próximo texto, que é a tradução adequada de Vedanta. O conhecimento do eu. Então agora, aqui na Mundaka Upanishad, que a gente está no terceiro capítulo, primeira sessão. Daí tem a segunda sessão e acabou. E a gente vem numa pegada nessa sessão agora, aonde a Upanishad, não sei se vocês lembram, começou falando sobre aquela imagem dos dois pássaros que ficam empolerados numa árvore, numa mesma árvore, que é um corpo, que é o corpo humano, né? E esses pássaros, um dos pássaros come os frutos e um dos pássaros só observa. Esse que come os frutos, às vezes o fruto é doce, às vezes o fruto é amargo. Então ele está sempre naquela, sobe e desce. E o outro pássaro que só observa, esse está desidentificado dos movimentos. E ele está sempre brilhando, como se o sol que nunca fosse coberto por nuvem nenhuma. Enquanto que o outro pássaro, um dia tem tempestade, um dia o tempo está bom. Um dia tem tempestade, um dia o tempo está bom. E quando o tempo está bom, ele fica muito feliz. Quando tem tempestade, ele sofre. Na medida que esse pássaro reflete sobre essa busca por um fruto melhor, essa busca eterna, essa insatisfação eterna, quanto mais ele olha para si, olha para cima, ele se vê. E ao se observar agora do ponto de vista do pássaro observador, ele se aproxima. E quanto mais ele se aproxima do pássaro observador, mais ele percebe que ele é o observador e não o sofredor.
e aí eventualmente conquista a visão. E aí, conquistando a visão, ele então se torna livre de sofrimento. Então você vê que o punch, igual piada, né? Piada tem o punch da piada. A Upanishad também tem esses punches. Ela quer pegar a gente. Por onde? Como que eu me torno livre do sofrimento? É o que todo mundo quer, né? Porque ninguém quer, tipo, um marido perfeito. Ah, você quer um marido perfeito ou uma esposa perfeita e sofrer? Não. Você quer o dinheiro e sofrer? Você quer o reconhecimento e sofrer? Não, você não quer nada. Você troca tudo pelo não sofrimento. Então, esse que descobre quem ele é, deixa de sofrer, a Upanishad falou. E aí ela começou a falar pra gente sobre as características dessa pessoa que deixa de sofrer, que é a pessoa que é sábia, né? Que ela é capaz de se reconhecer como aquele que vê, e não como tudo mais o que é visto. Porque o eu não tem forma, o eu não tem nenhuma característica. Tudo que tiver uma forma e uma característica, não sou eu. Então, se eu vejo que eu mudei pra caramba, esse ano agora, eu mudei pra caramba, já esse ano começou agora. Que loucura. Esse ano passado, o meu corpo mudou. Se você olhar uma foto minha de 5 anos atrás e uma de agora, mudou muito. Eu consigo ver o objeto, consigo ver a transformação, consigo ver o corpo, consigo ver a mente, consigo ver várias características minhas, até valores. Até novas ideias. Então o sábio é aquele que se reconhece como o que vê, não como o que é visto. O Criador, a origem. Então, abandonando todos os frutos negativos e positivos de ações passadas, o sábio vive. Ou seja, o sábio é aquela pessoa que descobre que o eu mesmo, não fiz nenhuma ação no passado, nem nessa vida, nem em outras vidas. Então eu abandono todos os frutos das minhas ações. Porque eu não fiz ação. Quem fez ação foi esse equipamento, esse upadi, essa personalidade, esse espírito, que nada mais é do que uma semente de ignorância, tão real quanto um arco-íris. Nenhuma realidade. Então, abandonando, alcança a identidade como absoluto. E aí ele disse que esse sábio, então, que conhece claramente quem ele não fala demais, ou seja, não é uma pessoa que tenha uma imagem do seu próprio ego como incrível. Não tem como esse corpo e essa mente serem incríveis. O incrível sou eu, o absoluto, não o relativo. Então, eu não fico por aí me vangloriando de mim mesmo, muito menos do conhecimento que eu tenho, que não foi criado por esse indivíduo, mas é um conhecimento que é a única coisa que existe, que sempre esteve aí. Então esse sábio brinca consigo mesmo, dá risada dos próprios defeitos. Porque se alguém falar por exemplo, se alguém falar assim pra mim, Bruno, você surfa muito mal. Você surfa muito mal. Então eu
sabendo que eu surfo há 40 anos, eu não vou ligar. Não vou me identificar. Vou dar risada. Né? Essa pessoa não me conhece, ela está me confundindo. Ela pode falar que eu faço qualquer outra coisa mal, mas não esse negócio que eu faço há 40 anos, isso aqui eu aprendi a fazer. Pelo menos isso aqui eu aprendi a fazer. Daí então a mesma coisa o sábio. Só que o sábio para si mesmo. Quando eu me critico a minha mente, critico o meu corpo, critico a minha vida, critico os resultados que eu estou colhendo, eu dou risada de mim mesmo. Criticando o não eu. Criticando aquele que não tem escolha, que nasceu com tendências, com frutos para colher, que vai colher. Então esse sábio ri de si mesmo. E ri e segue entregue às atividades do mundo, segue vivendo a vida. Segue vivendo a vida plenamente, todos os seus papéis na vida, mas focado no divino. Então, o papel de pai e mãe, sabendo, o Swami Dayananda falava muito isso, um filho é como se você tivesse responsável, se você fosse o gerente de um imóvel. Hoje em dia é gerente de Airbnb, tem vários imóveis, a pessoa gerencia vários imóveis. Não é teu, cara. Você cuida muito, como se fosse teu. Mas não é teu. É um presente que Deus te deu para você cuidar e proteger e para esse filho poder voar. E para sempre você ficar ali disponível. Mas não é propriedade sua. Então, se eu sou pai, sou mãe, e lido com a paternidade, com a maternidade, com essa visão mais ampla, espiritual, então eu estou fazendo as atividades da minha vida, só que agora é uma vida espiritual, todas as atividades são espirituais. Esse sábio, essa pessoa que sabe, ela é a pessoa que mais gosta desse Vedanta. Ninguém gosta mais de Vedanta do que a pessoa que entendeu o Vedanta. A pessoa que entendeu o Vedanta, ela não tem mais nada para falar. Ela não tem outro assunto para discutir. Ela não tem nada mais incrível para dividir com ninguém. Ela pode falar de outras coisas, ela não precisa virar um bicho do mato, mas ela, lá no fundo mesmo, quando a conversa diminui o volume, quando as pessoas param de dar suas opiniões sobre tudo, e talvez vai ficando menos gente na conversa, e daí eventualmente a pessoa não se aguenta e fala sobre Vedanta. Mais exaltado, é o que mais gosta. Daí, tendo dado essas características do sábio, o sábio é aquela pessoa que sabe quem ela é. Isso é o sábio. Essa pessoa que está aqui estudando a Upanishad, ela conclui: é isso que eu quero. Esse é o meu objetivo na vida. Eu quero, para mim, esse conhecimento. Eu concordo que nada do que eu fizer, nada que eu conquiste, vai me dar a solução definitiva do meu problema de insatisfação, do meu problema de que parece que sempre me falta alguma coisa. Nada do que eu conquistar, nunca. Se você conquistar muito, sempre vai ter muito mais. Seja lá em qual área que for. E daqui a pouco você perde, daqui a pouco muda, daqui a pouco as coisas se transformam e tá você de novo ali no buraco sofrendo. Eu não quero mais isso, eu quero esse conhecimento que é completo, que vai me resolver, vai me dar um abrigo, vai me dar um local aonde eu sei que eu vou estar sempre bem
independente do que acontecer. Eu vou estar sempre ali, bem. Então, para essa pessoa que tomou essa decisão, a Upanishad veio e falou, olha, essa vida de yoga que você quer é uma vida verdadeira, Satyam, que é uma vida onde você vai viver o Dharma, uma vida de Dharma, cumprindo seus papéis, com valores, alinhado às suas ações e os seus valores. Alinhado. E aí, uma vida quente, tapaha, uma vida quente, uma vida aonde eu esteja sempre me tirando da minha zona de conforto. Entre os 25 e os 50 anos. Depois dos 50 é para começar a ficar mais na zona de conforto. As pessoas falam bastante disso. Sai dessa zona de conforto. Mas eu estou há 25 anos tentando chegar nessa zona de conforto. Daí você chegar, agora larga. Não, não é isso. Não é isso. O que é tapas? Tapas é a liberdade que eu tenho de fazer o que deve ser feito e ficar bem. Não precisar fazer só a minha vontadezinha para ficar bem. Então, como que eu faço isso? Como que eu vou lá? Eu acordo de manhã e vou fazer um negócio que eu não quero. Você tem que ir. É a sua obrigação, é o seu papel, é a sua contribuição. Então vai como se você estivesse atendendo a Deus. Eu duvido que não dê certo. Né? As pessoas às vezes falam, essa vida de yoga, se você começa a fazer, aí você começa a materializar. Tudo começa a dar certo. É um superpoder yogi. Mas meu Deus, se você tratar todo mundo igual Deus, é claro que as coisas vão, né, desenrolar de forma mais harmônica na sua vida. Agora, se você aceitar tudo como um presente de Deus, agora você materializou o sucesso total. Tudo é sucesso. Tudo que eu recebo, eu vou lá, eu estudo e eu reprovo. Mas estudei muito, me dediquei muito para fazer aquela prova, aquele teste e não deu certo. Eu reprovei, eu recebo como um presente. Realmente não era o melhor para mim ter passado ali. A vida tem outra coisa para mim, tem outro caminho. Mas eu tenho que ter me esforçado, estudado, como se eu estivesse estudando em nome de Deus. Tem que ser uma responsabilidade bem grande assim. E aí sim, isso é tapaha. Então, é moleza, eu quero me tornar uma pessoa sábia. Então você vai ter que fazer essas mudanças na sua vida, dar essa sacudida em você mesmo. E aí, Brahmacharya, essa parte nós já estamos fazendo, estamos aqui estudando. Brahmacharya, o estudo sobre Brahman. Então, se você quer se tornar uma pessoa sábia, vive uma vida de Dharma, faz o que tem que ser feito, se esforçando para fazer, não só porque é fácil, mas porque tem que ser feito, estudando Brahmacharya e aí conquistando o conhecimento claro. Conquistando o conhecimento claro, que é um processo que demora anos, anos de Satyam, Tapaha, Brahmacharya, anos praticando essa vida de yoga, que nem eu falei algumas aulas atrás, como se fosse a luz do dimmer que vai girando e vai clareando aos pouquinhos. A iluminação não é um quarto escuro e daí você vai lá e aperta o botão, estava tudo escuro e agora está tudo claro. Não é assim. É igual o dimmer, vai girando, girando, todo dia vai ficando um pouquinho mais claro. Então, na aula passada, a gente concluiu dizendo que os meditadores livres de desejo alcançam este conhecimento. O resultado dessa vida de yoga, que foi dito nos 5,
é a conquista de uma mente meditativa, que está sendo dito no 6. Essa pessoa que medita, ela é livre do desejo. Livre do desejo porque eu não preciso realizar o meu desejo para ser feliz. A minha felicidade não depende da realização dos meus desejos. Eu quero realizar os meus desejos, eu gosto de realizar os meus desejos, e quando eu realizo os meus desejos, eu fico bem. Que bom, não tem problema nenhum. Quando eu não realizo, eu também fico bem, sigo bem. Então agora eu sou livre do desejo. Não é que eu não tenha desejo. O maior desejo que existe é mumukshutvam, é o desejo pela libertação, pelo conhecimento. Então dizer que o yogi não tem desejo, não. O yogi é livre do desejo porque eu não dependo do desejo para ser feliz. É por isso que eu me livro dele. E aí chegamos aqui, onde a gente está agora, porque considerando que você viveu essa vida de yoga, que você conquistou essa mente meditativa, agora o Upanishad vai voltar a dar o conhecimento pra gente que vai fazer com que eu me torne uma pessoa sábia. Porque antes lá ele falou das características do sábio, a gente ficou com água na boca. Daí falou o jeito que eu tenho que viver a minha vida para conseguir entender, porque é uma questão de entender, não é uma questão só de fazer. Tem que fazer, mas é sobre entender. Então agora vai ser dito. Mantra 7. Este é vasto, autoevidente, e a sua natureza não pode ser pensada. É mais sutil do que o sutil, e brilha em várias formas. É mais distante do que o mais distante. É o mais perto aqui. Está disponível aqui mesmo, no intelecto, em todos os seres que vêm. Difícil de entender, né? É sutil e complexo e confuso e não me dá nenhuma referência. Como é que entende um negócio desse? Tem que estar calmo, calma. Tem que sentar na frente do professor e da professora e escutar. Para isso tem que estar calmo. Tem que estar sem dor. Muito difícil. Vou falar, você vai estudar Vedanta com dor no corpo, com dor na cabeça, com dor nos joelhos, com dor na lombar, com dor... É difícil. Com a mente agitada, um monte de problema, um monte de preocupação. É difícil. Tudo obstáculo. Eu não preciso de obstáculo. Já é muito obstáculo entender isso que está sendo falado. Então, ele fala que este, ele começa falando este, tá? E aqui eu acho interessante que tem mais uma diferença aqui na tradução da Upanishad do Vidyamandir e da tradução da Upanishad do Swami Dayananda. Tá vendo aqui? Tem os dois. Os dois em sânscrito, um em português, um em inglês. Aqui em português, o mantra fala assim, este, ou seja, vai explicar este. Este é vasto, é autoevidente, a sua natureza não pode ser pensada, é mais sutil do que o sutil, blá, blá, blá. Ele vai falando. Mas quem é esse este? Quem é esse este que está sendo mencionado aqui? Na tradução do português está escrito que o este que o mantra se refere é o Atman, é o eu. E na tradução para o inglês do Swami Dayananda, o este está dizendo que é Brahman, o todo. Aí você vai falar, pô, temos um problema seríssimo, né? A tradução ela é oposta. A tradução não é oposta. A tradução é perfeita. Este é o absoluto e é você.
Este que vai ser explicado agora não é aquele. Não é esse que eu estou apontando. É este aqui que sou eu. Que sou eu e que não se limita a nada. Então, se Brahman, o todo, o absoluto, é ilimitado, nada pode limitar, então não existe uma localização. O eu, ele diz aqui no mantra, que está aqui mesmo no intelecto. Que você vai encontrar o eu no intelecto. Mas se o eu é sem limite, a ananta, então ele não pode estar no intelecto. Só pode ser dito que através do intelecto, dessa minha mente, eu vou conseguir compreender o eu. Mas não pode ser dito que o eu está no intelecto. O intelecto é o corpo causal. Karanam Shariram. É aquele que toma a decisão, que faz a ação e que colhe o fruto da ação. Se eu falo para você, vamos à praia hoje, daí você vai pegar informações dos seus sentidos. Por exemplo, agora, você vai olhar para fora e vai ver que está escurecendo, não está mais calor, e o seu intelecto vai concluir: não é hora de ir à praia, não vou à praia. A mente, ela pega todas as informações externas, que horas são, a temperatura, meus compromissos, ela traz tudo através da lógica, da memória, e o intelecto decide. O intelecto diz: eu não vou à praia. Quando o intelecto decide não vou à praia, é uma ação, tem um fruto. O fruto da ação é colhido pelo intelecto. E esse intelecto, então, colhe o fruto nessa vida e em outras vidas futuras. Karanam Shariram, que é o intelecto, é o espírito que migra de um corpo para o outro. Então, o eu não pode estar no intelecto, ser o intelecto, mas é através do intelecto que eu compreendo o eu. Então, o eu não pode ter um conceito de localização. Eu estou aqui, ali. Não pode existir isso. Porque o eu é sem limite. Tudo que tem limite, ó, esse corpo tem limite, aqui o limite do braço. Aqui fora não tem braço. Eu falar, eu estou aqui dentro, não estou aqui fora. Ele está dizendo o contrário disso, que o eu não tem esse limite. Então o eu está em tudo. O eu está em tudo. O espaço sou eu. Todo o espaço, todo o universo sou eu. Mas eu não estou limitado nem ao espaço. Nem ao espaço. Ah, porque o eu é o espaço, então não pode estar em outro lugar. O eu é a ananta, sem limite.
O eu é divyam, divyam, auto-evidente, pura consciência. Não pertence a este mundo, divyam, não pertence a este mundo. O eu não pode ser visto pelos órgãos dos sentidos. O eu só pode ser visto pelo intelecto através da reflexão. As pessoas falam, você vai ver o eu refletido no intelecto. Mas é que é através da reflexão, através do pensamento, que eu vou poder ver o eu. Porque o eu é muito sutil. Ele diz aqui que a sua natureza não pode ser pensada. Achintya rupam. Rupam é a forma. Chit é a mente que pensa. Achit é que a mente não consegue pensar. A mente não consegue criar uma forma para o eu. Porque se o eu é sem limite, então todas as formas dependem do eu para existir. Mas o eu é livre de tudo. Então o eu, para que eu pudesse pensar no eu, criar um rupam, uma forma do eu teria que ter ou uma espécie, ou uma qualidade. Eu preciso, para eu poder pensar, né? Como é que eu penso em alguma coisa? Eu penso em alguma coisa, eu tenho que saber a espécie mais ou menos daquilo que eu estou pensando, ou mais ou menos a qualidade, ou mais ou menos o que ela faz, ou alguma coisa que se relacione com ela, que eu consiga chegar naquela imagem através do relacionamento com outras imagens que são parecidas. O Atman, que é sem limite, não tem espécie, não tem qualidade, não faz nada e não tem nada que você consiga apontar. Não, o Atman, ele é nirguna. Guna é qualidade. Nirguna, ele é livre de qualidades. O Atman, ele é livre de qualidades. Então, olha a sutileza do que está sendo apresentado para a gente. A consciência, pura consciência, que é o eu, não tem nenhuma qualidade, porque tudo que é visto tem forma, qualidade, faz alguma coisa, tem alguma relação com algum outro objeto. O eu é aquele que vê. Se é aquele que vê, não é aquilo que é visto. Por isso que o eu, apesar de não ter nenhuma qualidade, de não ter nenhuma forma, de não ter como você se relacionar, você não tem dúvida da existência do eu. Você tem dúvida da sua existência? Que a sua consciência está aí, que você é consciente, que você é vivo. Esse que está lá por trás iluminando tudo, que é a base de tudo, é desse que a gente está falando, que a gente não tem dúvida. Ele é mais sutil do que o sutil. Então, sutil é sukshman.
o corpo sutil é tudo aquilo que eu chamo de eu, mas que não é denso, né? Então, os sentidos, o prana, a mente, o intelecto, tudo isso eu chamo de eu, mas não pode ser visto. Ele é sutil. A capacidade de ver, a capacidade de ouvir. Não o ouvido, nem os olhos, nem a boca. A capacidade de falar. Todo mundo tem boca. Tem gente que abre a boca e só de abrir a boca já fala uma barbaridade gigante. Tem outras pessoas que têm a mesma boca e tudo que fala é maravilhoso, perfeito. É uma capacidade sutil. A mente é uma capacidade. O intelecto é sutil. Então, mais sutil do que o sutil é que eu não consigo nem pensar no eu. Porque o eu é o pensador do pensamento. A mente da mente. Eu não consigo criar um pensamento. Lá na Kena Upanishad, eu acho que é na Kena Upanishad, diz assim: o sábio, aquele que... Quem sabe... Não, como é que é? Quem diz que conhece, Brahman, o eu, é porque não conhece. Quem diz que conhece, é porque não conhece. E quem conhece, mais ou menos conhece. Mais ou menos conhece, um pouco não conhece, porque não dá para ser conhecido porque é o conhecedor. Se eu falar para você, eu conheço o Brahman, eu conheço eu, então significa que eu não conheço, porque é o conhecedor. Como é que eu posso conhecer? Como é que pode ser algo conhecido? Mas não é que eu não conheça, porque sou eu. Como a mente tem que estar calma para compreender, né, essas sutilezas, né? O que é sutil também? Por exemplo, partículas. São o que tem de mais sutil na criação. É o átomo, o quartzo, o elétron, partículas, né? É o mundo quântico. O mundo quântico é tão sutil, é como se fossem os tijolos que constroem o mundo, o universo. É tão sutil e a gente está tão mergulhado dentro que a gente não consegue perceber, a gente não consegue ver. Mas é esse mundo sutil das partículas que constituem todo o nosso universo, inclusive esse corpo. Inclusive a casa que eu estou dentro, o chão que eu estou. Aqui eu moro num prédio, estou num andar alto. Esse chão é feito de partículas. Não é feito de concreto, nem de madeira, nem de tijolo, é feito de partículas. Essas partículas não têm nada. O átomo e os elétrons são 99,99% vazio. O pouco que aparenta ser denso aparece e desaparece, pisca. É tão real quanto o arco-íris. Mas é disso que tudo é feito. Isso é o mais sutil, mas o Atma é mais sutil do que as partículas. As partículas existem por causa do Atma, por causa do eu, devido àquele que vê. É mais distante do que o mais distante. E é o mais perto aqui nesse corpo. Então, enquanto eu estiver procurando pelo eu,
ele vai ser muito longe. Enquanto eu procurar fora de mim, é impossível chegar nesse conhecimento. Esse conhecimento, para que você conquiste ele, você precisa receber esse conhecimento. Um presente. Então, enquanto eu não achar a pessoa pronta para me dar esse presente, esse eu está muito longe. Muito longe. Por isso que falar sobre o eu, para quem não está estudando Vedanta, é perder tempo. É perder tempo teu, da pessoa, e também não é nem aconselhável. Só cria confusão, cria debate, coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Não resolve nada. Esse eu, ele é tão distante porque, para que ele seja revelado, é como se algo extraordinário tivesse que acontecer. Porque veja só, como é que você recebe esse conhecimento de alguém? Você senta na frente de um professor que recebeu o conhecimento, que viveu na própria vida durante muitos anos e que é capaz de transmitir o conhecimento. Entre tantos professores e professoras, entre tantos conhecimentos que tem no nosso planeta, não tem só Veda. Aliás, principalmente no Brasil, Veda é um negócio muito raro. Entre tudo, entre todas as possibilidades, como é que eu acho a pessoa? Como é que eu acho o professor? Não só como que eu acho. E se eu achar? Se eu tiver esse punyam, que é méritos que eu estou colhendo de outras vidas, de outras ações que eu fiz em outras vidas, um grande punyam, fui lá e encontrei a professora, meu Deus, encontrei a pessoa que tem o conhecimento. Agora eu preciso ter esse equipamento preparado. Eu preciso querer achar o professor, a professora. Achar o professor, a professora. Quando achar, ter o equipamento preparado, porque eu vou receber o conhecimento e eu posso não entender. Eu posso ter nascido interessado, ter achado a professora, ter ido escutado por anos e anos e anos e não entender. Então pode ficar muito longe, porém é o mais perto. Por que é o mais perto? Porque quando for dito para você que essa pura consciência é aquela consciência que vê, que é a absoluta paz, que é eterna, que não tem limite, é você, você vai reconhecer em você. Você não vai precisar buscar esse reconhecimento fora. Você vai reconhecer a consciência que ilumina o intelecto. Que é aquele pássaro que está lá sempre olhando, sempre em paz, olhando a mente agitada. Hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. Que fase, que lua, que não sei o quê. E que eu sou esse. E eu vou reconhecer lá no intelecto, lá nessa caverna escura, secreta do intelecto. Não que esteja dentro do intelecto, mas que através do intelecto eu vou reconhecer.
se o corpo físico fosse um balde de madeira. Imagina um balde de madeira bem velho, do corpo físico. Dentro do balde de madeira tem água. A água que está lá dentro é o corpo sutil, a mente e o intelecto, o prana. Está dentro. O sol está lá no céu. O sol reflete na água. Você é o sol e vê o seu reflexo na água, no intelecto. E agora eu vou te falar, você é o sol. Você não é o reflexo na água. Esse balde velho começou a rachar e quebrar, bota um neném balde, um baby balde, um baldinho novo do lado, bem novinho, pega a água com o reflexo do sol nela e transfere para o pote novo, joga aquele pote velho fora. Pronto, migrou de um corpo para o outro. Eu te pergunto, o sol migrou de um corpo para o outro? Você passa de um corpo para o outro? Através dessa explicação, o seu intelecto conseguiu ver quem sou eu. E como eu está em outra realidade do que esse corpo e essa mente. Se você pega uma pedra e joga na água e acerta o sol na água, destrói o sol. Pode ser que jogue a água para fora e quebre o balde, destrói tudo. O que aconteceu com o sol? Do que você está com medo de morrer? Aí imagine agora 7 bilhões, agora 8, né, no planeta, 8 bilhões de baldes com água. Um sol, não são vários sóis, um sol refletindo em todos os baldes. Um balde gordo, um balde magro, um balde rico, um balde pobre, um balde preto, um balde branco, um balde japonês, um balde árabe, um balde judeu. Existe diferença, existe, só o que existe é o sol. Não existe nenhum indivíduo. Tudo é uma ilusão, você é o sol. Beleza? Vamos ver o que falta aqui para fechar esse... O Swami Dayananda faz um comentário aqui interessante. Ele fala que esse eu é muito distante. Que se uma pessoa senta embaixo de uma árvore e fica esperando que Brahman surja, então Brahman realmente é o mais distante entre os distantes. É muito difícil entender para uma pessoa que não está pronta, que não está abençoada por um professor que conhece a metodologia de ensino. Então, não adianta sentar e meditar e ficar esperando embaixo da árvore. Alguém vai ter que te dizer, e vai ter que ser um professor que conheça o método para ensinar. E o professor que conhece o método para ensinar é aquele professor que recebeu através do método. Não é que a gente faz um curso de metodologia de Vedanta. Eu aprendi da minha professora desse jeito que eu estou ensinando. Esse é o método. Beleza? Então, assim a gente vai, aos poucos, criando essa imagem que é uma forma que não existe, uma imagem que não é possível ser criada. E mesmo assim, eventualmente eu vou entender. E cada dia eu vou entendendo mais, e cada dia vai ficando mais claro, e a minha vida vai ficando melhor. Tá bom? Om Tat Sat. Mantra 7 foi